Então vamos para a construção Bíblia, o Logos dentro de você, parte 3, terceira parte. Hoje nós vamos aprender bastante coisas e já vamos começar a entrar em Êxodo, tabernáculo. Lembrando que nas outras aulas, além de uma introdução, um panorama geral, nós aprendemos bastante coisa sobre o livro de Gênesis, dentro dessa temática. Então nós vamos falar hoje sobre um tema que vai se aprofundar na questão ainda mais científica, ou seja, vamos continuar falando de genética, mas eu tenho que passar algumas informações para a gente compreender tudo isso. Então, uma molécula de DNA, ele tem essa forma de escada, né? Formato espiral, helicoidal, que é uma hélice dupla, você vê isso. E as barras, ou seja, essas laterais, não são tão importantes no DNA, essas duas barras laterais. Mas sim, imagina uma escada e você vai imaginar os degraus. Esses sim são os mais importantes dentro da estrutura do código do DNA. Lembra muito uma serpente enrolada. Lembra muito a questão de serafins, serpentes flamejantes. Isso tem uma clara conexão. Então nós vamos para o livro que é o DNA e a música da vida, que também é o DNA. Porque naqueles degraus que eu mostrei aqui no slide anterior, é onde a carta da vida está escrita. Então, a princípio, essa melodia não parece ser tão interessante, porque ela é composta por apenas 4 letras, A, T, G, C, que são as iniciais dos blocos de construção do DNA, chamados também bases nitrogenadas. Então, dessas bases, elas vão formar pares entre si, ou seja, essas 4, elas vão formar pares, casais, e aonde sempre a letra A vai estar se conectada com T. Então, ou seja, estamos falando aqui da estrutura desses degraus, tá? Então, aqui você tem uma letra A ligada com a letra T, formando um degrau. Depois você tem sempre a combinação de A com T e sempre a combinação de G com C. Então, você vai ter uma outra estrutura de degrau, porém formada com G e C. Então, é através da combinação dessas letras que, reparem, são apenas 4. E mesmo assim, não são todas que vão fazer uma conexão uma com a outra. Elas vão se ligar em pares, A com T e G com C, para construir esses blocos. Isso tudo vai se formar os degraus e todo o conjunto vai se formar o DNA. Então, esse código genético, ele está escrito nessa linguagem aparentemente simples, né? A, T, G, C. Acabou. Mas isso, na verdade, é extremamente complexo e vasto. É uma gigantesca enciclopédia escrita apenas com 4 letras. A, T, G, C. E tem um comprimento, porque isso está o quê? Enrolado, não é isso? Uma espiral. Se você colocasse isso em linha reta, olha, o comprimento é de 3.000 bilhões de letras. É algo assim, extremamente formidável. Então, para juntar todas essas informações dentro das nossas células, o DNA está envolto em proteínas e em seguida enrolado, grave esse número é chave aqui para essa live, 23 pares de cromossomos. Então, a nossa informação genética depende desses cromossomos. Eles são como se fossem os guardiões dessa informação. Então, as notas musicais da vida, ATGC, e é uma enciclopédia, na verdade, o DNA, tendo 23 cromossomos. E esses cromossomos são os átomos de volumes ou capítulos que compõem este livro, esse livro das nossas vidas. E olhem, prestem bem atenção, esses livros não têm páginas.
mas cada volume contém grandes quantidades de informações contínuas. A máquina do nosso corpo, ela pode ler o código do DNA, e as células usam essa informação para cumprir com todo o seu trabalho, inclusive para repassar para gerações futuras. Então, é como se fosse um grande manual do corpo, que vai definir a sua altura, vai definir a cor dos seus olhos, vai definir toda uma estrutura através de um gigantesco conjunto de informações por nome DNA. Agora, os cientistas, eles já estão mapeando o genoma humano, eles estão cada dia mais perto de ler todos esses livros de uma forma completa. A ciência e tecnologia têm avançado muito. Agora, a ciência e religião, as duas parecem, né, que estão ali separadas, e de fato estão, mas notem, uma necessita da outra. E eu já vou explicar. Então, nós vemos aqui o livro da vida, aqui está você é informação. Então, está aqui o livro do genoma, nós temos aqui os cromossomos, que são o quê? Os capítulos. Agora fica bem interessante para a gente entender, bem mais fácil, né? Aqui está você, genoma, né? Aqui está os cromossomos, são os capítulos de um livro. E você tem sentenças, que são o quê? As frases, parágrafos, é o gene. Então, tudo isso aí vai formar o livro da vida, constituição, células, informação genética. Agora nós vamos entender, aparentemente, essa dualidade, ciência e religião. Parecem que são opostas, mas nunca foram opostas. Sempre foram duas metades, ou da mesma laranja, ou duas faces da mesma moeda. E por que isso? A ciência, ela precisa da religião, porque ela vai ter um papel importante na religião, que ela vai confirmar a religião. E, por seu turno, a religião também vai confirmar a ciência. Quando eu falo ciência aqui, entendam, tá? Estamos falando de ciência demonstrável, aquela observável, reproduzível em qualquer escala. Por exemplo, a ciência genética. Ela é uma ciência observável. Só um minutinho, pessoal. Eu esqueci de carregar o meu celular aqui. Só um minutinho que eu vou localizar a tomada aqui. Já deu sinal aqui de bateria se esgotando. Deixa eu ver se vai funcionar agora. Agora sim. Então, dando sequência, nós vimos que ciência e religião estão interligadas, e é com esse entendimento, usando uma e usando a outra, que nós vamos ter várias e várias respostas para todo esse conhecimento que vem adiante. Por exemplo, algumas pessoas dizem que a Bíblia tem a questão de manipulação, né? Elas propõem que a Bíblia ela foi adulterada, sendo até mesmo aí uma mentira, e aí eles vão usar todos os tipos de argumentos para dizer que é um livro escrito por homens. Isso é claro, é evidente, a Bíblia ela foi escrita por homens. Porém, todavia, tal qual, entretanto, a Bíblia, mesmo essa que tinha um profundo conhecimento inspirado, onde a Bíblia tem códigos encriptados que excedem a capacidade humana. E isso não deixa dúvidas. Olha toda a metalinguagem que a Bíblia possui. Olha toda a riqueza de informações, combinações que a Bíblia tem. Então, nós somos informação. Tudo é informação. Nós somos DNA em essência. Então, a Bíblia ela contém muitos algoritmos, códigos, palavras, que mostram também o nosso corpo, o nosso templo. E esse corpo é templo. E templo, no caso, para o Espírito Santo. Deus ele projetou o corpo humano para que o Espírito de Deus, que é o que dá vida a esse corpo, venha estar e permanecer. Então, os números, medidas e proporções, por exemplo, do Templo de Salomão,
apontam para o nosso corpo, o nosso interior. E há um tema genérico em relação aos templos, porque eles possuem medidas que vão bater com o nosso interior. Então, mais tarde, nós veremos que a túnica multicolorida de José representa o peitoral do sumo sacerdote. E a Nova Jerusalém aponta para os padrões genéticos também. Por exemplo, a Nova Jerusalém também é um corpo futuro, pois o corpo atual está prestes a ser destruído por morte, mas logicamente será reconstituído, ou melhor, renovado. Falando um pouquinho agora sobre o arco maçônico. Ele é uma réplica para copiar medidas e padrões e conceitos do Templo de Salomão. Por isso que muitas pessoas às vezes associam o Templo de Salomão com a maçonaria, ou com o ocultismo, ou fala que o Templo de Salomão não foi construído sobre a ordem de Deus. Tudo isso aí é engano, tá? É porque, na verdade, o templo maçônico é que copiou isso aqui. Esse aqui é o original. Esse aqui é a cópia. E uma cópia distorcida para buscar outras coisas. Mas o padrão é esse aqui. Por isso que a gente entende a questão dos templários. Lembra que os templários, eles foram a mando da própria Igreja Católica, já tinha uma infiltração da maçonaria, já com os cavaleiros templários, e eles foram, na verdade, querendo buscar um grande tesouro, as famosas minas do rei Salomão, não. Eles queriam buscar justamente essa planta, esse design, esse padrão, esses códigos, essas medidas e proporções do templo, porque isso está codificado uma série de coisas, genética e uma infinidade de outras informações. Esse é o tesouro que eles estavam buscando. Então, voltando aqui ao arco maçônico, o que a gente pode falar? Os templos maçônicos, de maneira geral, eles copiaram o Templo de Salomão, porque os maçons eles controlam essa matrix, e esse conhecimento pode ser usado para o bem ou para o mal. Vamos falar então aqui sobre o tabernáculo, né? Aqui em Êxodo nós encontramos algo chamado tabernáculo, e tabernáculo era, preste bem atenção, uma habitação portátil para a manifestação da presença divina. E aqui é que as coisas vão ficar muito interessantes. Porque anteriormente nós aprendemos que a palavra de Deus, lembra as 4 bases, ATGC, então nós vimos na aula passada, principalmente, que a palavra de Deus são códigos, assim como o DNA. Agora nós vamos realmente ver isso colocado em prática, porque o verbo ele taberculou entre nós. João 1,14. Essa aqui, pessoal, é a tradução mais fiel, tá? E aquela que vai trazer um entendimento mais profundo. E o verbo se fez carne, ou seja, o código, a palavra se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, no mundo da genética, palavras, códigos, se tornando carne e se transformando em um tabernáculo. Descreveu, então, precisamente uma célula biológica viva. Isso mesmo, você ouviu certo. Um livro que foi escrito há milhares de anos, que é a Bíblia, contendo revelações surpreendentes sobre os detalhes mais íntimos do DNA e da biologia celular, muito antes dos atuais cientistas de hoje terem a menor pista ou conhecimento. É muito lindo tudo isso, né? Então vamos conhecer o tabernáculo. Aqui vai ser uma abordagem apenas geral. Nas próximas aulas nós vamos estar adentrando na parte externa, na parte interna, de cada um dos utensílios e da mobília. Isso tudo vai representar algo dentro da nossa célula, inclusive vai ter a mesma função que era utilizada no tabernáculo. Nós vamos ver que a mesma função que uma célula dentro do nosso corpo templo também vai exercer. Então aqui à esquerda nessa imagem nós temos a comparação do tabernáculo com um óvulo humano,
E aí nós vamos ler depois esse texto aqui de João 1,14, tá? Então você tem aqui o núcleo celular, a parede celular, os cromossomos, a mitocôndria, você tem aqui os espermatozoides, né? Esse é como momento de fecundação, o óvulo, esses pontinhos amarelos que representam os espermatozoides, são as sementes, né? Assim também a gente pode jogar isso para o tabernáculo. Você tem todo o tabernáculo como se fosse uma grande célula ou óvulo, ou você tem um núcleo, que é o lugar santíssimo, a parede celular, que são as cortinas, você tem os cromossomos, no caso é a Arca da Aliança, aquela que guarda, né? Lembra que dentro da arca o que tinha? As duas tábuas, a vara de Arão, o maná. Você tem a mitocôndria, que ela fornece energia para a célula, né? Que é o candelabro, o castiçal. E você tem a semente, o espermatozoide, que é o sacerdote. Olha que interessante. Então, toda essa construção, aqui na imagem aqui à direita, você vai ver cada uma dessas partes da célula, né? A membrana plasmática, os ribossomas, os lisossomas, macrotúbulos, enfim, cada parte aqui da célula você vai ver que tem aqui dentro do tabernáculo. Há uma conexão do micro com o macro. Então, há muitas correlações, não cabe aqui apenas numa aula. Então, portanto, nas próximas aulas, nós visitaremos cada um dos itens do tabernáculo e também em cada parte da célula. Palavra feita em carne. O verbo se tornou carne. Então, nós vemos aqui a disposição de um tabernáculo, onde cada tribo, não é isso? Ficava acampada ao entorno, assim como os espermatozoides, eles ficam ao entorno do óvulo no momento da fecundação. Então, o tabernáculo, ele aponta para um nascimento. Grave isso aqui é chave. Então, a formação de um embrião, não era isso? Deus estava formando a nação de Israel, mas apontando para algo. Deus estava ali formando já um novo corpo que nós herdaremos na Nova Jerusalém. Olha como é que tudo é lindo, como é que tudo tem conexão já. Como é que a Bíblia, eu tenho certeza que vocês já fizeram já diversos estudos sobre o tabernáculo, sobre a saída do povo de Israel e tudo aquilo que simboliza e representa. Mas quanto mais a gente estuda a palavra, mais nós vamos crescendo no conhecimento da graça do Senhor. Então, é para realmente aumentar o nível, né? Então, vamos ir em frente. Nós vamos comparar o tabernáculo a uma célula de um ovo humano, um óvulo, no momento da concepção, tá? Que é essa imagem aqui da esquerda. Então, olha, os utensílios do tabernáculo: altar de bronze, lavatórios de bronze, altar de incenso, mesa de pão da propiciação, castiçal, cortinas, lugar santíssimo, arca da aliança. Tudo isso nós vamos ver que representa algo celular. Só um minutinho, pessoal, deixa eu só confirmar aqui uma informação. Para ver se está tudo ok aqui com a nossa aula. Aparentemente sim, né? Então vamos estudar o tabernáculo, a palavra feita em carne. Então a palavra é a Bíblia. A palavra é DNA. Então, palavras, frases e parágrafos. Olha que interessante esse estudo científico. Então, a palavra e o tabernáculo são o que começaremos a explorar a seguir. Então, os cientistas que trabalham com DNA descreveram as letras A, C, G, T como sentenças e parágrafos. Ou seja, há uma ordenação. Não são apenas letras espalhadas numa página de um livro. E existem até períodos, ou seja, frequências disso aí, intervalos. Então, uma busca rápida revela muitos artigos. Eu peguei só um aqui aleatório, tá, pessoal? Por exemplo, abre aspas para esse artigo aqui, depois se vocês quiserem conferir, tá? Existem 4 bases que constituem os anéis de DNA: adenina, timina, guanina e citosina. Essas bases atuam como as letras de um alfabeto genético. Elas se combinam em várias sequências para formar palavras, frases e palavras, frases e parágrafos. Essas bases sequenciais são todas as instruções necessárias para orientar o funcionamento da célula.
Ou seja, ela vai ordenar todo o trabalho da célula. A célula vai estar direcionada a realizar esse plano, esse projeto, que são esses códigos do DNA. E aí, 2 Pedro 1:21 diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. E aí, Moisés e o padrão. Bem, algo que eu quero dizer que é importante, vai falar também sobre o mundo antigo, é que Moisés, ele sendo criado pela elite governante egípcia, provavelmente ele tinha íntimo conhecimento sobre alquimia, Hermes Trismegisto, os mistérios de Ísis, magia, e etc, e etc. A própria Bíblia fala que ele era formado, ciente das artes e conhecimentos da sabedoria do Egito. Então, as pirâmides, elas podem muito bem ser a versão egípcia do tabernáculo. Inclusive, deixa eu só falar algo aqui. Estava nem preparado aqui na aula para falar. Não? Se você for olhar aquele sarcófago que está na Grande Pirâmide de Giza, no Egito, eles vão falar que cabe exatamente ali, a mesma proporção e medida, a Arca da Aliança. Eles vão falar, Moisés roubou essa arca aqui, levou do Egito, por isso que o faraó foi atrás dele. Nada a ver. Na verdade, aquele sarcófago ali, ele tinha as mesmas medidas da arca. Mas a arca, a Bíblia é muito clara, ela foi feita no deserto. Ela não foi feita e ela não serviu ao faraó anteriormente. Isso é uma grande diferença. Então, voltando ao estudo aqui, nós vimos então que as pirâmides, elas são a versão egípcia do tabernáculo e do templo de Salomão. Em outras palavras, uma pirâmide poderia ser um templo projetado para se assemelhar à biologia celular. Talvez até a biologia celular não humana, mas a biologia celular dos deuses, entre aspas, né? Os anjos caídos. Olha que interessante. Eles estariam aguardando o dia da encarnação deles, ou da reencarnação para a semente da serpente. E a gente pode observar, por exemplo, as sociedades secretas, elas usam uma pirâmide inacabada, denotando uma raça que precisa ter o seu DNA completo, ou seja, está inacabado o seu processo genético. E aí eles vão colocar uma pedra fundamental sobre esse código genético deles, né? A marca da besta, o 666. Então nós vemos que há fortes evidências do que essa elite tem em sua mente para receber esse update em seu DNA, que não vem da pedra angular que é Cristo, a qual eles rejeitaram. Né? Então, o que é que essas pirâmides representam? Que ela tem outras simbologias e representações. Uma coisa já é fato. As pirâmides são dispositivos da elite para preservação de DNA, códigos, conhecimentos. Então, pode ser essa a razão pela qual Moisés ele foi escolhido para construir o tabernáculo e entregar em suas mãos códigos, que são as 2 tábuas contendo a lei mosaica, os 10 mandamentos. Então Moisés, ele conhecia os mistérios, por assim dizer, e poderia construir um tabernáculo, templo, novo e melhorado. Ao invés de construir esse tabernáculo de pirâmide lá do Egito. Olha que interessante, Moisés ele fez uma escolha. Ele tinha diante de si, ou fazer e pertencer a esse tabernáculo aqui, ou ir para um deserto, sendo humilde, manso, ao invés de ser orgulhoso, e buscar de Deus um tabernáculo. Olha que interessante isso. Isso aqui é uma grande reflexão. Eu diria que Moisés ele fez uma troca muito boa. E aqui nós vamos fazer a associação do tabernáculo com o óvulo de Maria. Porque a Escritura diz, né, que a cortina dentro do tabernáculo, templo, é a carne de Jesus. Vamos ver isso em Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, portanto, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo, que ele nos consagrou através do véu, ou seja, de sua carne.
Então, portanto, nós temos que entender que essa célula ovo, o óvulo, tabernáculo, em particular, não é apenas de um ser humano comum, tá? Esse óvulo de Maria. Vou até colocar nessa imagem aqui, ó, vai representar interessante, de maneira perfeita. Mas representa não um humano comum, mas de Cristo. E observem que o tabernáculo ele é carregado de maneira mais humilde, através de um deserto. Por 40 anos depois de fugir do Egito e do malvado faraó. E esses 40 anos está relacionado à mulher do Apocalipse 12, a mulher e o dragão. Porque essa mulher é alimentada no deserto por um tempo. Israel foi alimentado no deserto por um tempo, maná, codornizes. Tempos e metade de um tempo, ou 42 meses. Aqui está falando também do Apocalipse, tá? Apocalipse 12. Então, o faraó é uma imagem do dragão que está irado e envia uma inundação, ou seja, um mar vermelho, atrás da mulher. O mar vermelho é dividido, ou seja, engolido, permitindo que a mulher, tabernáculo e israelitas escapem. E as 40 semanas é a duração de uma gravidez média. E a Escritura está sugerindo o significado mais profundo aqui. Que o tabernáculo, portanto, é provavelmente uma imagem do óvulo da Virgem Maria. Então, Júlio, se a gente pode fazer essa analogia, o que seria então o sumo sacerdote? Então, os sumos sacerdotes são aqueles que podem entrar dentro do templo, dentro do óvulo. Essa é uma imagem da concepção, não é isso? O sacerdote, ele prefigura duas coisas. O sumo sacerdote, que representa ali a semente, porque ele consegue adentrar lá na parte interna, né, no Santo dos Santos, ou seja, o espermatozoide. Mas aí tem uma outra questão. Nós sabemos que Cristo ele não foi fecundado através de uma semente de homem. Ele usou apenas o óvulo de Maria. Como é que fica essa questão então, Júlio? Nós vemos então que Cristo ele não foi concebido por homem. Isso significa que esses sumos sacerdotes representam uma espécie de santo real engenheiro genético. Lembra que Pedro ele fala que nós seremos reis e sacerdotes? Agora você tem uma outra definição de sacerdócio, de engenheiros genéticos. Ou seja, na glória, eu e você, nós seremos engenheiros genéticos. Então, olha, os sacerdotes, eles tinham o poder, o conhecimento e a autoridade dada por Deus para entrar no lugar santíssimo. O sumo sacerdócio, tá? Tinha essa questão. E representa esse lugar santíssimo o núcleo celular, a área que tem o cromossomo, ou cromossomos. Ele, então, borrifava o sangue na Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representa cromossomos. Então, portanto, Cristo foi um super ser divinamente modificado em sua genética, ou seja, existe a engenharia genética divina. O selo de Deus, ele é uma engenharia genética divina. E tudo isso está apoiado pelas Escrituras. Mas aí pode surgir a pergunta, né? Júlio, mas por que Deus ele faria esse tipo de situação? Né? Simples. Isso foi feito para criar uma genética especial para Cristo, a fim de dotar ele com a capacidade, detalhe, ter capacidade não significa ter 100% de êxito, tá? De vitória. Significa que aquele ser, ele tem habilidade para aquilo. Agora, se ele vai conseguir, é outra história. Então, tudo isso foi engendrado para que Cristo venha ter as habilidades a fim dele passar no teste, porque Cristo ele é o segundo Adão, por assim dizer. Então, Cristo ele tinha que voltar com a genética de Adão, próxima a de Adão. E aí Cristo ele foi capaz de fazer todo o necessário para escapar desse sistema terra, vencer o mal, vencer o diabo, vencer o pecado e vencer a sua própria vontade.
Então, o seu modelo de DNA de Cristo vai nos levar toda a humanidade remida para a Nova Jerusalém. Ele é a porta, ele é o elo. Então, nós precisamos ser atualizados com o seu sangue, ou seja, com o seu DNA. Lembrando que no sangue está a vida, não é isso? Para passar por esse teste. Então, nós temos aqui o altar e pia de bronze, que é o poder no sangue e nada além do sangue. As coisas do Antigo Testamento são sombras e apontam para as coisas do Novo Testamento. Lembra que no início dessa live eu falei que a gente tem que gravar 23.000, ou o número 23? Que esse é um número de levitas cuidando do tabernáculo. Números 18, 23. Mas os levitas farão o serviço da tenda da revelação, e eles levarão a sua iniquidade. Será um estatuto perpétuo nas vossas gerações, que entre os filhos de Israel não terão herança. Números 26, 62. Todos os homens levitas de um mês ou mais eram 23.000. Eles não foram contados junto com os outros israelitas, porque não receberam herança entre eles. Nós temos 23 cromossomos e eram 23.000 levitas. A tribo foi separada para cuidar do tabernáculo. Mais uma vez, nós vimos o número 23, não é isso? Agora, olha que interessante. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Levítico 17, 11. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Por fim, nós temos Hebreus 10, 19. Tendo, portanto, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, todos esses versos vão mostrar claramente essa conexão. Então, o altar de sacrifício. Nós tínhamos o altar. Olha que interessante. O sacerdote, ele se aproximava do tabernáculo, porque o tabernáculo era um local cercado. E aí ele adentrava pelo caminho do altar de bronze, porque o altar de bronze ficava na parte externa do tabernáculo. Explicando aqui, quer ver? Tem uma imagem aqui, acho que lá embaixo que eu vou mostrar isso aqui. Então daqui a pouquinho eu vou mostrar isso aqui. Isso ficava para lá de fora do tabernáculo, mas dentro da parte que compreendia o tabernáculo. Estava fora da parte das cortinas, digamos assim, mas ainda no recinto do tabernáculo. Então Jesus, ele veio a ser o nosso perfeito sacrifício. Temos também a pia de bronze. Só um detalhe, esses instrumentos aqui, eles servem para ilustrar que as células precisam de comida para sobreviver, tá? Aqui era o altar do sacrifício, era depositado os animais aqui em sacrifício. Então, em outras palavras, para que possamos viver, algo deve morrer. Observe que o sangue é a vida. O sangue de Jesus é a vida. Assim, o significado mais profundo desse sacrifício é ilustrar que nós podemos ter vida eterna através do sangue de Jesus, ou melhor, de seu plano de atualização de DNA. Não se esqueçam, a mãe e o pai lhe sacrificam 23 cromossomos para dar à luz a um filho, um novo filho. Lembrando também que o altar está cheio de brasas, e aí no nosso DNA, naquela cadeia que nós vimos, isso significa, sabe o quê? Brasas, fósforo e enxofre, fogo e enxofre, luz e enxofre, as brasas. Agora entrando na questão da pia, tá? Que o DNA está rodeado por água, nós nascemos das águas do ventre da nossa mãe. Além disso, ser nascido de novo está representado aqui. E claro, água é símbolo de vida, de purificação, onde os sacerdotes lavavam as suas mãos. A água, geralmente, ela é necessária para a vida. A água purifica, a água lava. Então, aqui é uma imagem, tá vendo? Aqui é a parte interna, né?
subdividida em 3 partes do tabernáculo. Aqui era um recinto, dividido aqui também, tá? A parte total do tabernáculo. E para o lado de fora ficavam a pia, o altar de bronze, onde eram oferecidos os animais. Aqui no Templo de Salomão, à direita, também significava o mesmo padrão, tá? Você tinha o tanque com água e o altar. A diferença de um para o outro aqui é só a escala, tá? O Templo de Salomão tinha os mesmos utensílios, porém em tamanho muito maior. Nós estudaremos na próxima aula os utensílios do templo e a ligação com as estruturas celulares. Minha gratidão a todos vocês aqui. Vocês querem fazer pergunta? Que acho que o Rui até colocou. Júlio, no plano micro, a célula tem correspondência com o tabernáculo? O tabernáculo teria uma correspondência no plano macro com o universo? Perfeitamente, viu, Rui? Com vários elementos do universo, como, por exemplo, estrelas, aquilo que a ciência chama de quasares, pulsares, buracos negros, nuvens, segundo eles, de gás e poeira, mas não é gás e poeira, aquilo ali são nuvens de hidrogênio, né? E nós vemos que o hidrogênio ele é a ponte de interligação das bases nitrogenadas. A própria questão de outros elementos também, e de outras formações, como jet streams, isso tudo tem uma ligação também com o corpo do micro ao macro, viu, Rui? É por aí mesmo o entendimento.